Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, juntamente com o professor Natan. Vamos iniciar uma próxima aula de História, aula 74, as bases do Império Romano. Sejam todos bem-vindos em nome da Secretaria da Educação do Paraná. Para mais essa aula, antes eu tenho dois recados muito importantes. Lembra aquele link da presença antes, que tínhamos no Classroom, agora não existe mais. É a atividade obrigatória quem dá a presença para vocês. Antes vocês tinham... Opa, segundo recado, né? Calma aí, professor. Vocês têm alunos que assistem às aulas pela televisão, que vão ao colégio pegar material impresso. Poxa, parabéns, está estudando. Mas quem pode, quem tem condições, quem tem acesso tecnológico, gostaria de deixar um convite para você vir conhecer aí o sistema chamado Aula Paraná. Fantástico e uma experiência pedagógica aí muito bacana para todos vocês aí. Combinado? Vamos começar nossa aula? Sem mais delongas, como diriam os mais antigos. Dobrem as mangas, apertem o cinto, segurem na poltrona. Embarquem nessa, vamos juntos, vou apresentar para vocês os 3 objetivos da nossa aula. Opa, já estava aqui. Compreender as bases de sustentação do poder imperial. Próximo, identificar as principais características das simbologias do poder e a divinização do imperador com a apoteose. Eu lembro que nós comentamos isso na aula passada. O que é a tal da apoteose? Próximo, reconhecer as características da literatura romana e sua língua. E aí, vocês viram na aula passada, Coliseu, ficou muito legal. Professor, eu perdi essa aula. Cara, volta lá, galerinha do sexto ano. Ficou muito bacana. Segundo triunvirato, governo de Otávio Augusto, não marcou bobeira que nem seu tio Júlio César, Pax Romana, e hoje vocês vão ver Panteão de Roma, triunfo e apoteose, a divinização do imperador romano. Tá bonito, hein? Literatura romana, as bases do império, alianças com a elite romana. E aí? Vamos lá, eu começo com vocês então. Agora vocês são os historiadores da nossa aula, vamos fazer um estudo, uma problematização de acordo com o que nós temos aqui. Embarque nessa. Agora é com vocês. Saberia dizer do que se trata, né? Que local é esse que aparece na imagem? Um ponto turístico, professor? De acordo com a nossa aula, deve ter alguma relação com Roma. Boa! E lá em cima, o que está escrito? Está tudo em latim, né? Olha, dá para ver umas construções mais modernas, nem tanto, né? Dos lados, né? Mais perto do que nós temos aqui. Engraçado, professor, parece que houve uma outra construção, né? Um outro anexo. Opa! E essas colunas, lembra alguma coisa relacionado à Grécia Antiga também? É verdade, professor! Olha ali aquela que você falou das bases. Lembra muito aquela Corinto? Exato, ou Coríntia, né? Base não, né? O topo. Base é embaixo. E aí? Olha por dentro que legal. As colunas, as construções ao redor, bem modelo, bem românico. Agora de outro ângulo, que coisa gigante, né? Olha o tamanho dessas colunas. Você tem por proporção as pessoas que estão andando por ela ali, ó. Tem um... Tá parecendo aquela feira do Largo da Ordem, né? Boa. Tem uma feirinha. Olha por dentro, uma visão do interior da arquitetura. Lembra algum lugar que você já conhece? Pelo amor de Deus, galera, aonde que vocês entram num lugar desse que tem inclusive essas cadeiras de madeira assim para sentar? Tá, muito bom. Aproveitaram, né? Tem umas colunas com essas características coríntia por separar. Lembra, né? A característica coríntia do topo da coluna. Ao mesmo tempo tem a sua caracterização românica. Mas esse espaço hoje, o que vocês acreditam que seria? Não sei, professor, parece uma igreja? Opa! É o Panteão, é um edifício em Roma, na Itália. Esse aqui é o Panteão, essa parte da frente. Depois houve uma nova construção. Encomendado pelo patrício Marco Agripa durante o reinado do imperador Otávio Augusto. Olha que durante o governo dele, hein? Falamos sobre isso, essas construções que enalteçam o governo. Era um templo romano dedicado a todos os deuses. Por isso o termo panteão. Eu estou desde a aula, em várias aulas, falando panteão é um conjunto, se entende como se fosse um conjunto de deuses, né?
Inclusive, atualmente, o termo panteão significa conjunto dos deuses, ó, o professor falando de novo aqui, de uma religião politeísta. O edifício foi construído, mas as colunas romanas da entrada foram mantidas, ó, foi reconstruída, uma nova construção. O templo era só isso aqui, que também expandia para trás, ele foi anexado, aproveitou-se como se fosse a fachada dele, vamos dizer assim, né? E aí? Foi reconstruída, né? Tornou-se uma igreja católica, a Basílica de Santa Maria e os Mártires, seu modelo arquitetônico é chamado romano, devido à cúpula arredondada. Cadê? Tá aqui. Essa cúpula ela é arredondada, alta, né? Um modelo românico, que nós chamamos de construção. As igrejas que seguem esse modelo arredondado do teto, utilizamos o termo que é uma construção românica. Por exemplo, a Hagia Sophia, que fica na Turquia também, já foi uma religião, já foi um templo, uma igreja cristã, depois, inclusive, passou por uma outra religião, depois já se tornou um museu, enfim. É uma construção que é uma história que vale a pena vocês colocarem aqui. Santa Sofia, Hagia Sophia, na Turquia, em Istambul. Também tem esse modelo da cúpula, apesar de umas características árabes que depois, por causa do domínio dos turcos que dominaram aquela região. Mas também tem essa caracterização, né, arredondada que nós chamamos de românica. Professor, e aqueles modelos mais pontiagudos das catedrais e tal? Aquilo é uma característica gótica, é pós-românica. Olha que interessante. Também pode estar relacionado num pós-românico. Então, as igrejas, né, cristãs seguem esses dois modelos, né, ou as góticas, aqueles modelos neogóticos, já tem outras denominações e tudo mais. Mas voltamos para a nossa aula aí. E aí? Bom, agora é com vocês. E o que era o Panteão Romano? Se vocês conseguirem me explicar o que é o Panteão, eu vou ficar muito faceiro. Atualmente, o que se tornou o espaço do antigo Panteão? Porra, caprichem aí. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei. Vamos lá. O Panteão era um templo dedicado a todos os deuses romanos. Hoje é uma igreja católica chamada de Basílica Santa Maria e os Mártires. Eu vou trazer para você rapidamente, novamente, desculpe a redundância, esses prédios próximos que vocês estão vendo nessa visão anterior, ângulo, alguns historiadores colocam, inclusive, por mais que dá uma intenção que é uma característica de um edifício antigo e tal, mas é inspirado, inclusive, em várias construções da época do Império Romano que os plebeus moravam, pessoas mais humildes tinham condições de morar em prédios dessa maneira. Olha que interessante. Até hoje tem forte influência na construção dentro de Roma, na Itália. Agora partiu. O triunfo e a apoteose. Então agora começamos com dois temas novos. O triunfo, vocês viram, era quando o general ganhava uma grande batalha e ele tinha a autorização do Senado. A autorização era um golpe, né? No caso, Otávio Augusto, ele marchou. Quero ver quem é o senador que vai ter peito para falar que eu não posso entrar em Roma com o meu exército. Entrar com o exército dentro de Roma era uma espécie de uma comemoração, uma autorização dada somente a um general que ganhou uma grande batalha, um momento cívico de um verdadeiro, uma comemoração dada ao general que ele poderia entrar dentro da capital, né, dentro da principal cidade, dentro das ruas, com a população saudando, com músicos tocando as percussões, enquanto os soldados passavam junto com o general no seu cavalo, junto com o seu cavalo ou com o seu carro, né? O carro puxado com os cavalos, não tem nada mecânico ainda, né? Mas já se utilizava o termo carro, tudo bem? Só para vocês não confundirem aí. Mas eu lembro que eu falei isso também lá dos circos máximos, lá das bigas e quadrigas. Então estava lá o general, né? Os tambores, a população gritando, general Otávio! Então, quando é dado essa oportunidade, chamava-se entrada triunfal. A gente usa essa expressão até hoje, fala, que entrada triunfal! Já ouviram alguma coisa parecida, inclusive nos filmes aí dos heróis, quando eles, que entrada triunfal do cara, hein? Porque a gente usa esse termo dizendo que o cara teve uma entrada assim impressionante, com força, com poder. Já a apoteose, que é um outro conceito que nós estamos vendo aqui, a outra palavra, era quando o imperador, após a sua morte, passava por uma espécie de celebração ritualística, tudo mais dentro da religião romana, e o Senado dava a ele uma espécie de divinização. Isso mesmo, através da lei, ele passava a ser, ou ter uma morada junto aos deuses. Não se tornava um deus, mas recebia uma honra tão grande pelo Senado, os senadores votaram, o imperador é muito bom, vamos dar um poder para ele vai poder morar com os deuses. Morar com os deuses, nós usamos o termo de apoteose. Então, dentro do panteão, que agora você já sabe, o conjunto dos deuses, tinha lá os bonequinhos do Saturno, do Marte, de Júpiter, do Urano, e poderia ter o bonequinho, como diz o outro, do imperador Otávio, do imperador Caracalla, do imperador Tito, vários imperadores que receberam a apoteose e passavam a estar junto no panteão. Não é um deus, mas estavam próximos, digamos assim. Olha, imperador, vamos imaginar a cena, né? Duas pessoas simples em Roma, vivendo há 2000 anos atrás, logo após a morte do imperador Otávio Augusto, recebeu a apoteose, vai lá, acendia uma vela, estava lá o bonequinho do Otávio Augusto, eles rezando para ele, por favor, pede para o Deus Marte, para a gente ter uma boa batalha contra os, sei lá, sabe Deus, contra os ostrogodos, contra os visigodos, contra os povos bárbaros ali do norte, por favor, e tudo mais. Então, se rezava para ele ser uma espécie de um intercessor até os deuses. Olha que interessante. Então, aí, eu sei que você está relacionando com outras religiões que utilizam essa ideia de intercessores, né? Exatamente. Pode ter uma influência romana nessa ideia de apoteose, de tornar um homem uma divinização. Não é um santo, né? Não é um deus, desculpe, olha o ato falho, não é um deus, mas ele passa a receber essa proximidade com os deuses. Fechou? No triunfo, a um general vitorioso era permitido escapar então dessa condição e partilhar provisoriamente a condição dos deuses, né? Participar dentro de várias homenagens dentro da cidade, inclusive vários tipos de arquiteturas que relacionassem a vitória do imperador em algum momento, como essa aqui, o triunfo de Trajano, construído em comemoração da sua vitória contra os dácios em 113 depois de Cristo. Olha que bacana. E não dá para ver, né? Mas toda essa coluna está mostrando momentos em relevo, né? Relevo, quem lembra lá
a hora que você passa a mão na parede, que ela foi toda, né, através da, como diz, da picareta ali, fazendo ali o relevo, né, com as ferramentas, o artista fazia passagens do momento das vitórias de Trajano contra os dácios. Na apoteose, o morto passava então a uma certa imortalidade divina, morada dos deuses, viver junto, dos lados dos deuses. Olha que bacana. Aqui o templo do imperador Antonino, no Fórum Romano, e contém a dedicatória ao divino Antonino. Então ele foi autorizado pela apoteose do Senado, a ordem do Senado, construído a 141 depois de Cristo. A partir de 141, então você tem ali um templo homenageando a divinização, a apoteose do imperador Antonino. Deve ter sido um imperador muito bom. Está no período da Pax Romana, né? Estabilidade é fácil ser imperador, né? Depois vocês vão ver. Coitados dos imperadores no século III. E aí, coluna do imperador Antonino Pio. Olha que bacana. Ah, tá aqui, pessoal. Isso que são relevos? Exatamente. Observe esse detalhe aqui. Olha o imperador no centro de asas. Era isso que eles imaginavam, representações de como que o imperador passava a viver na morada dos deuses através da apoteose. Nas laterais, momento de suas vitórias, pátio da Pinacoteca no Vaticano, em Roma. Vaticano é o Estado, dentro de Roma. Explique o que era o triunfo e a apoteose e qual a relação podemos estabelecer entre eles. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos.
Voltei? Vamos lá? O triunfo era a liberação da entrada do exército dentro da cidade de Roma, com o general após uma vitória em batalha, como comemoração perante o povo. Né? Imagina aquela cena. O povo nas ruas, assim, né, comemorando a marcha dos soldados e tal. A apoteose era uma cerimônia religiosa e política realizada após a morte do imperador. E ela é política, por quê? Porque ela precisa da autorização do Senado. O Senado vai votar para receber a divinização, a apoteose. Viver ao lado dos deuses e receber a imortalidade divina. Olha só. E aí, literatura romana. No campo literário, Augusto foi um grande incentivador dos homens de letras. Agora vem uma discussão bem bacana. Um dos braços direitos do general Otávio Augusto chamava-se Caio Mecena. Ele era um cara chamado, inclusive, muito ligado às artes, um cara muito culto, intelectual, e ele recebeu uma espécie de um cargo do Otávio Augusto, do imperador Otávio Augusto, ministro das artes, para que incentivasse a poemas, a arquitetura, literatura, enfim, as construções, inclusive cópias romanas das construções gregas, de objetos, de arquitetura, de esculturas gregas, inclusive, foi dado pela autorização de Caio Mecenas. Caio Mecenas era o nome dele, Caio, sobrenome Mecenas. Depois, ao longo do tempo, lá quando se passou depois de 1500 anos, há 500 anos atrás, como diz o outro, tem outro momento, em outra situação, em outro período, vai acontecer todo um resgate da cultura romana que nós chamamos de renascimento, cultura greco-romana, inclusive, da Grécia também. Então começam os artistas a buscar, a ter esculturas parecidas, né? Pinturas semelhantes. E por causa desse resgate, quem patrocinava os pintores, os escultores, os inventores desse período, há 500 anos atrás, que nós chamamos o período do Renascimento, até por causa da palavra mesmo, Renascimento. Vão renascer as ideias lá da Grécia, de Roma, novamente, começa na Itália, inclusive, a origem do Renascimento, e por causa, depois espalha-se para outros países, inclusive, com outras características, né? Por exemplo, e os patrocinadores, que eram burgueses, comerciantes, a própria igreja, o Vaticano, foi também uma patrocinadora desses artistas, desses pintores, escultores. Nós usamos o termo de mecena. O cara é um verdadeiro mecena. O mecena, então, era um cara, uma pessoa que tivesse condições financeiras para contratar o trabalho ou para financiar, para patrocinar os artistas da época. A origem é porque o Caio Mecenas, que existiu realmente de verdade, ele realmente foi responsável por fazer um verdadeiro círculo de poetas augustanos da época de Otávio Augusto. Então houve um grande desenvolvimento da literatura nessa época. E a origem da palavra mecenato, né, o mecena, o cara, o patrocinador das artes, é por causa da origem da palavra, da origem do ministro das artes, Caio Mecena. No Império Romano era também o império de uma língua, o latim, e de uma literatura. A latina, a origem de Roma e de seus feitos, tornou-se um modelo a ser seguido, deveria ser ensinado nas escolas das cidades do Império. Um dos grandes literários da época chamava-se o poeta Virgílio. Na escola, as elites das províncias romanas aprendiam a escrever o latim, a ler o Virgílio, a cultuar o imperador e a construir habitações à moda romana. Olha que bacana. Deixa eu voltar rapidinho aqui. Nas construções que nós estamos falando, a fazer modelos de habitações à moda romana, não percam as próximas aulas sobre a cidade de Pompeia, que nós vamos estudar aqui. E existiam as chamadas vilas. Não tem nada a ver com o termo de hoje, é que usamos mais o termo vila, vila, uma região mais humilde e tal, né? Eu moro na Vila Maria Antonieta, por mais que pode passar por um processo de urbanização, mas a palavra vila dá uma conotação mais simples, né, para nós nos dias atuais. Para eles, a palavra vila seria uma espécie de uma chacrinha, uma casa de campo, com uma boa casa, uma pessoa que tivesse condições de ter a sua casa da cidade e ter uma vila, uma casa, uma chácara de campo para tirar o fim de semana e dar uma descansada. Olha que bacana, a origem da palavra vila vem daí também. Agora com vocês, quem foi Caio Mecena? Gostei da pergunta. No governo de Augusto, como ocorreu o desenvolvimento da literatura romana? Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei. Vamos fechar a aula aí? Embarque nessa. Mecena, Caio Mecena, era o ministro das artes no governo do imperador Otávio Augusto. O governo de Augusto concentrou os maiores literatos do período, formando o Círculo dos Poetas Augustanos. Que chique! O estímulo e desenvolvimento da literatura foram tão grandes que na época de Augusto foi conhecido como a Idade do Ouro da literatura latina. E aí, as bases do Império. Vamos sair para o nosso próximo tema. As principais bases de sustentação do Império era uma aliança com as elites provinciais e, claro, o exército. Né? Quem mantém o imperador no poder é o exército, somado às alianças principais das cidades e tudo mais. Então, toda uma articulação de poder do imperador a fechar alianças com as elites locais, tanto provinciais quanto, inclusive, as patrícias. Vocês viram, inclusive, o que o Otávio Augusto faz, e é um modelo a ser seguido pelos outros imperadores, pelo menos durante a Pax Romana. Né, fechar vínculos com os próprios patrícios, que ele tirou o poder da República, dando cargos, dando funções, criando inclusive novos cargos, como de prefeito em Roma, que não havia até então, todo um processo de mais burocratização, até porque ele tirou o poder que tinha. O Senado continua existindo, com menos poder. Passa a mão do imperador o poder total do Império Romano. E aí, economia do Império Romano no século II. Então, no mapa, o comércio de azeite, vinho, trigo, gado, minério, escravizados, produtos artesanais e outros impérios. Vamos lá. Da onde que o imperador tira dinheiro para fazer funcionar uma coisa desse tamanho? Então, através das guerras de conquistas, principal fonte de atividade financeira para manter mais de 300 e quase 390 mil, um dos momentos auges do Império Romano, do exército, né? Manter tudo isso funcionando, alimentados, pagos. Vocês lembram do que tem salário pago pelos generais, né? Então, assim, custa dinheiro. Através da onde que você tira dinheiro para pagar um exército? Guerras. Das guerras você tem pilhagens, você tem escravização dos povos conquistados, dos prisioneiros de guerra, você cobra tributos. Lembra a famosa passagem bíblica? Os cobradores de impostos, esses são funcionários importantíssimos do Império. Além de toda essa estrutura, soma-se às alianças que comentamos e ao comércio. O mar Mediterrâneo virou chamado Mare Nostrum, em latim. Nosso mar. A Roma dominou toda o mar Mediterrâneo. Tudo que tem de comércio voltado aqui, você vê, inclusive, que é o azeite, vinho, trigo, gado, minérios, escravizados, produtos artesanais, outros alimentos, tudo que é produzido nesse local, todo esse sistema de comércio dentro do Império Romano, Roma está ganhando dinheiro. Roma ganha dinheiro com impostos, Roma ganha dinheiro com a venda, Roma ganha dinheiro com vendas, inclusive exteriores. Ó aqui, ó as linhas saindo. Para onde está indo aqui, professor? Rota da Seda, meu amigo. Opa! Comércio com o Oriente. E vende e compra também e depois revende, né? Compra seda, compra porcelana, compra papel dos chineses. Lembra da história de Sailum? Ó aqui a linha. Ó da onde que volta aqui depois. Muito bem. E para funcionar tudo isso, professor, tem que ter moedas. Eu peguei o denário, até porque o professor Boulos comenta do denário, que era uma das moedas, mas tinha várias moedas de ouro, de prata, de bronze, que faziam essas funções monetárias de venda. Né? Até porque, para funcionar tudo isso, como está dizendo aqui, uma rede de estradas bem construídas também precisavam para funcionar tudo isso, junto com a moeda. De acordo com o nosso estudo, quais eram as bases de sustentação do Império Romano? Dá para brincar um monte, né? Olha lá, exército, comércio... Parei. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Voltei pela última vez. Vamos concluir a aula. As principais bases de sustentação, as elites, as alianças com as elites provinciais e locais, força de um exército organizado e profissional. Aí nós colocamos as cobranças de impostos, o comércio, todo um sistema de monetarização, até o próprio uso de moedas também facilita as bases de sustentação do Império Romano. Olha que bonito. Vamos junto? Chegou o momento. Preparados aí? Vamos lá. Nome do nome do ministro das artes do imperador Otávio Augusto. O nome dele era Caronte. Isso, coloca isso. Eu entro nessa câmera e vou parar no sofá até eu aí, rapaz. B, era o César. C, era o Mecena. Ou letra D, era o Nero. Letra A, B, C ou D? Qual? Muito bem! Acertou, é o Mecena! Ainda bem! Mais uma, nome da moeda romana que auxiliou no desenvolvimento comercial romano no mar Mediterrâneo. Letra A é o denário, letra B é o dracon, letra C é o dracma, letra D é o reis. Letra A, B, C ou D? Muito bem, acertou de novo. Vocês estão mandando super bom. Professor, como é que você sabe? Esqueceram do poder da telecinese. Fechamos? Bases do Império Romano, Panteão, Triunfo e Apoteose. Ficou bem legal essa discussão aqui. Base do Império. Próxima aula, não percam. Comércio marítimo romano, vasos romanos, trocas culturais. E tem uma surpresinha aí. Cidade de Pompeia, vulcão Vesúvio, um verdadeiro desastre em 79 depois de Cristo no Império Romano. Não perca, se preparem, que essa aula vai dar pano para manga, como diz o ditado. Fechamos? Muito, very much. A todos vocês que estiveram junto comigo, aquele abração. Foco nos estudos, galerinha. Força, fé no coração. Até a próxima, valeu!